Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 21 a 22. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 a 22, porque hoje a gente continua falando sobre o que é ser presbiteriano, tá bom? Lembra que meu objetivo aqui não é falar para você precisa ser presbiteriano para ser membro da nossa igreja. Não, o que eu quero te dar é informação, para que você tenha diante de Deus uma posição bíblica daquilo que você crê, seja aceitando a teologia reformada ou rejeitando a teologia reformada. Tá bom? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 a 22, mas antes, vamos orar ao Senhor e pedir a graça dele sobre a proclamação da palavra? Pai amado, nós pedimos as tuas bênçãos e a tua misericórdia sobre nós. Pai amado, que o Senhor esteja abençoando as meditações, os pensamentos, os suspiros dos nossos corações e as palavras que saírem dos meus lábios, ó Deus, para que tudo seja agradável a Ti somente. Que tudo seja de acordo com a Tua vontade. Opera em nós, ó Deus, precisamos de Ti. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 a 22. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Amém? Amém. Hoje, então, a gente continua falando sobre o que é ser presbiteriano. E hoje eu vou trazer para vocês algo que é muito importante você entender, porque se você entender, isso vai te ajudar a entender muitas coisas que os presbiterianos fazem, os reformados fazem. Se você entender o que eu compartilhar com você hoje, isso vai te fazer entender muita coisa. E muitas das coisas que as pessoas olham para os reformados, para os presbiterianos, e eles criticam, eles acham estranho. Mas se você entender hoje isso que eu vou compartilhar com você, isso vai te ajudar muito a entender muitas coisas. Mas principalmente, se você entender a mensagem de hoje, eu espero que isso mude a maneira como você se relaciona com as pessoas. A maneira como você constrói e a maneira como você lida com os seus relacionamentos. Porque hoje a gente vive numa sociedade onde relacionamentos são descartáveis. É muito fácil você ter um amigo. Basta você aceitar uma pessoa na internet. E ela se torna, entre aspas, a sua amiga. E aí, você tem aí não sei quantos amigos virtuais ou reais, mas a realidade é que nós temos relacionamentos hoje muito fáceis. E da mesma maneira que nós temos essa facilidade de se conectar com diferentes pessoas, por exemplo, amigos que fizeram parte da nossa vida, da nossa história, na escola, num lugar onde a gente viveu, ou alguém que passou e trabalhou com a gente. Hoje é muito fácil você se conectar com pessoas que muitas vezes você nem imaginava. Colegas de escola, alguém que você trabalhou junto, enfim. Mas essa facilidade é a mesma que a gente tem em deixar de se relacionar com alguém. Por exemplo, quantas são as pessoas que a gente deixou de seguir ou a gente desamigou na internet por causa de alguma coisa que a gente viu e pessoas que a gente bloqueou da nossa vida, que a gente deletou do nosso círculo de relacionamentos, sem que a outra pessoa soubesse. Você já parou para pensar quantas pessoas cortaram um vínculo com você? Você saberia me dizer hoje quantas pessoas cortaram um vínculo, deixaram de te seguir, deixaram de ser sua amiga ou amigo virtual? E por que elas deixaram?
A mesma conveniência, facilidade que a gente tem de ter amigos, é a mesma facilidade que a gente tem de deixar de ser amigo. Isso transformou a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, porque a gente vive numa época tão dinâmica, tão cheia de mudanças, que a mesma maneira que você usava a internet para fazer uma pesquisa, a maneira como você buscava estudar sobre determinado assunto, hoje mudou de uma maneira totalmente diferente e muito rápido. A maneira como você buscava algo na internet 10, 20 anos atrás, hoje é algo totalmente diferente. E vai mudar ainda muito mais rápido. Isso muda a maneira como a gente entende os relacionamentos. Porque a gente está vivendo uma época que as mudanças estão ocorrendo tão rápido que é muito difícil acompanhar. Por mais conectado com as mudanças você seja. Lembra antigamente, e quando eu falo antigamente, 5 anos atrás, se um filho chegasse para você e falasse assim, o que você quer fazer? Papai, mamãe, eu quero ser programador de computador. Todo pai, toda mãe, graças a Deus ele escolhe, ele não vai ser professor de história. Graças a Deus não vai querer ser... Mas, hoje em dia, programador é uma das profissões mais arriscadas hoje em dia, por causa da inteligência artificial. Em 5 anos, muda muito rápido. Isso faz com que a maneira como a gente encara relacionamentos, a gente constrói e, acima de tudo, a gente mantém relacionamentos, mude. O que será que a palavra de Deus fala a respeito disso? O que será que a palavra de Deus fala a respeito de relacionamentos e como a gente deve encarar relacionamentos e como a gente tem que valorizar relacionamentos? E é por isso que eu quero que você entenda o que eu vou compartilhar com você de uma maneira com muita atenção. E preste muita atenção no que eu vou compartilhar com vocês. Por quê? Porque o que eu vou ensinar para vocês hoje está relacionado com a maneira como a gente entende toda a Bíblia. Porque nem todo cristão entende e vê a Bíblia da mesma maneira. Pô, mas não é tudo Bíblia? Não é tudo palavra de Deus? Não. Não. A maneira como o reformado ele vê as Escrituras é diferente do que muitas pessoas elas veem e entendem as Escrituras. Principalmente como o Antigo Testamento se relaciona com o Novo Testamento. A Bíblia ela é dividida em 2 partes. Você tem o Antigo Testamento, que é antes de Jesus, e o Novo Testamento, depois de Jesus. Como é que essas 2 partes da Bíblia elas se relacionam? O reformado ele entende que o Antigo Testamento ele continua no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento eles são conectados. Eles dois, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, são a palavra de Deus e eles são intimamente conectados. Agora, existe uma outra parte dos cristãos que eles entendem assim. O Antigo Testamento, como é antes de Jesus, é para Israel. O Novo Testamento, como é depois de Jesus, esse é para a igreja. Antigo Testamento para Israel e só vale para Israel. O Novo Testamento é para a igreja e vale para a igreja. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles são separados. Eles aceitam que é a palavra de Deus, mas o Antigo Testamento é separado. Por quê? É para Israel. E o Novo Testamento é para a igreja. São separados. O Antigo Testamento, ele não continua no Novo Testamento. Agora, por que o reformado, por que o presbiteriano, ele entende que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles estão ligados? Aí você tem que entender isso daqui, ó. Aliança. Aliança. Uma outra palavra que a gente gosta de usar é pacto.
aliança, pacto, contrato. Por quê? Porque a gente enxerga na Bíblia que Deus, ele tratou com toda a humanidade através de alianças, de pacto, de contratos que ele fez através de, presta atenção, representantes. É por isso que existe uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Presta atenção. O primeiro pacto, a primeira aliança que Deus fez com o seu povo foi através de Adão, o representante. Esse primeiro pacto é chamado Pacto das Obras. Aliança das Obras. E aí, essa aliança, esse contrato, foi feito quem? Com um representante. Todos nós estávamos sendo representados em Adão. E esse contrato, esse relacionamento que Deus estava fazendo, era condicional. Você vai me obedecer, e se você me obedecer, você vai ter acesso à vida eterna, você vai ter acesso à árvore da vida, você vai ter acesso a tudo. Agora, se você me desobedecer, você vai receber a maldição. Você vai perder essa vida eterna. E aí o que aconteceu? Nesse primeiro pacto, nessa primeira aliança, Adão, nosso representante, ele foi capaz de obedecer esse contrato, essa aliança, esse pacto com Deus? Não, ele desobedeceu. É por isso que, olha o que a palavra de Deus fala, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, olha aí, quem era esse homem? Adão. E aí, todos nós herdamos a morte espiritual e a morte física. Por quê? Adão falhou. O nosso representante falhou. E aí? Deus deixou a gente assim, desse jeito? Não. Deus fez um novo pacto. Deus fez uma nova aliança. Deus fez um novo contrato. E esse contrato foi feito através de um representante. E quem era esse representante? Jesus Cristo, o novo Adão. E aí o que acontece? Através da fidelidade, da obediência em Cristo Jesus, agora nós, qual é a condição de fazer parte desse pacto? Pela fé, nós somos abençoados com a promessa da vida eterna. É por isso então que nós vemos que o Antigo Testamento e o Novo Testamento têm uma conexão. Porque Jesus, ele se torna a figura central de todas as Escrituras. Abre a sua Bíblia agora em Lucas capítulo 24. E a gente vai ler do versículo 25 a 27. E é muito importante que você entenda isso. Lucas capítulo 24, 25 a 27. Lucas 24, 25 a 27. Olha o que a palavra de Deus fala aqui em Lucas 24, 25 a 27. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Olha o versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que a palavra de Deus está falando aqui? Que quando Jesus, depois de ressurreto, quando ele se encontrou com os discípulos, Jesus, ele pegou as Escrituras e começou a explicar como desde a lei de Moisés, desde os profetas, o Antigo Testamento apontava para quem? Para Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? O nosso representante dessa nova aliança, dessa aliança da graça. Então,
o reformado, ele vê nas Escrituras que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles estão conectados, porque tudo é a respeito de Jesus Cristo. Nessa aliança, nesse pacto, nesse contrato que Deus estaria firmando com o seu povo, a igreja. O Antigo Testamento é para o povo de Deus. O Novo Testamento é para o povo de Deus. O Antigo Testamento é para a igreja. O Novo Testamento é para a igreja. Para todos nós. Porque é assim que Deus se relaciona com o seu povo. Através de aliança. Através de pacto. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Então, às vezes, eu entendo quando as pessoas falam assim, a salvação não é por obras, é pela graça. Sim, mas nós fomos salvos pelas obras. Pelas obras de quem? De Cristo Jesus. Porque Jesus, na cruz, ele tinha que anular a desobediência de Adão. Aquilo que Adão não foi capaz de fazer, que era obedecer a Deus. Então, na cruz, através da sua obediência, da sua fidelidade, através do seu trabalho na cruz, Jesus Cristo hoje nos garante a salvação pela graça. Basta aquele que deseja e sente no coração e é regenerado pelo Espírito Santo de Deus, colocar sua fé em Cristo. Salvação. Salvação é pela graça, mas é através das obras de Cristo, o nosso representante, o novo Adão. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Por um só homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque Cristo é o nosso representante. Cristo é o novo Adão, Cristo é Deus, que nos garante a salvação. E aí você vai falar assim, pastor, mas eu não estou entendendo onde você quer chegar. Você começou a falar de amigos, você começou a falar de relacionamento, aí você foi e passeou pela Bíblia, e agora está falando um negócio assim de Jesus. Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer hoje. É o seguinte, quando a gente entende a maneira como Deus se relaciona através de alianças, através do pacto, a gente passa a entender como é que Ele deseja que nós nos relacionemos uns com os outros. Deus, quando Ele viu que Adão tinha falhado, porque foi culpa de Adão, e em Adão, toda a humanidade, ela foi agora colocada sob maldição. O que Deus fez? Jogou fora? O que foi lá? Deus desistiu da sua criação e do homem, da mulher que Ele tinha criado? Deus falou assim, não quero nem mais saber. Me decepcionou. Não quero saber. Não. Por quê? Ainda que o homem, ele tivesse decepcionado, ainda que o homem, e quando eu falo homem, eu estou falando uma linguagem geral, ele falhou e foi responsável única e exclusivamente pelos seus atos, Deus não desistiu. Porque acima de tudo, Deus é fiel para com a sua própria natureza. Ainda que o homem falhasse, ainda que o homem tivesse falhado, ainda que o homem tivesse decepcionado, Deus não poderia agir de outra maneira a não ser com fidelidade, bondade e amor. Por quê? Porque Deus, Ele deve agir de acordo com a sua própria natureza, porque Deus é Deus. Deus não pode contrariar a sua própria natureza. Então Deus permaneceu fiel. E na sua graça, na sua bondade, Deus então Ele faz uma nova aliança. Só que essa aliança agora, não é uma aliança que, vou apagar tudo agora.
Não, porque não pode, porque Deus também é justo. Lembra, Deus não pode contrariar a sua natureza. Deus teria que cumprir a justiça. Você não falou que tinha que ser só aquele que obedece fielmente vai participar da vida eterna? Como é que agora você chega assim, vou mudar o jogo no segundo tempo agora? Não, não pode. Deus não pode mudar as regras. Ele se mantém fiel à sua santidade, à sua justiça, porque Deus não pode ir contra a sua natureza, mas o que ele faz? Ele mesmo vem como homem, Jesus Cristo, e ele cumpre aquilo que todos nós somos incapazes de cumprir. E agora, em Cristo Jesus, pela fé, através da graça de Deus, nós podemos ter esse relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus permanece fiel à sua aliança. Deus permanece fiel aos seus relacionamentos. Deu para entender aonde eu quero chegar? Se para Deus relacionamentos são tão importantes assim, aliança, pacto, como é que a gente acha que relacionamento é tão fácil assim de quebrar? Aí você vai perguntar assim para ele, pastor, como é que isso... Gente, não é só com relação aos relacionamentos entre pessoas que eu estou falando, mas é até com relação a Deus. Lembra aquelas duas maneiras de você enxergar o Antigo Testamento? Então, o reformado presbiteriano, ele vê a Bíblia como a teologia do pacto, a teologia da aliança. E o outro lado entende como, presta atenção nessa palavra, dispensacionalismo. Então ele acha assim, que o Antigo Testamento é para Israel, então você não precisa dizimar, porque dízimo era para Israel, então hoje a gente não precisa dizimar, então você só oferta, e você oferta quando você pode. Quando Deus fala assim, que é para ir no culto, para guardar um dia para Deus, isso era para Israel. Hoje em dia, eu vou no culto quando eu quero, quando puder. Quando não der, eu não vou. E isso muda a cabeça da pessoa. Por isso que quando você vai nas igrejas que tendem a enxergar a Bíblia desse jeito, de um jeito dispensacionalista, até a pregação da palavra é diferente. Por quê? Porque a pregação da palavra não é sobre Jesus. Você não precisa falar de Jesus. Você fala do quê? Como ser bem-sucedido em 3 passos. Como criar os seus filhos em 5 passos. Como aplicar a sua Bíblia no relacionamento com a sua nora, com a sua sogra, com o seu genro. E aí o culto se transforma um negócio muito estranho. Que o centro não é mais Jesus Cristo, mas o centro passa a ser eu. E meu momento com Deus. Apaga a luz. Por quê? Porque não é o povo de Deus se apresentando diante de Deus para cantar a Deus, mas é o meu momentinho quentinho com Deus. Onde eu estou ali, para ter aquela experiência. Eu e Deus. Então eu vou na igreja, quando eu preciso, ou quando eu tenho uma necessidade urgente. E aí eu vou na igreja, quando eu tenho um desafio, quando eu tenho uma corrente... Enquanto eu estou buscando, mas aí quando eu já conquistei, aí eu só venho em Deus quando eu tiver um tempo para agradecer, mas aí é opcional. Não é uma aliança que você tem com Deus. Não é uma aliança que você tem com Deus. O que você tem com Deus é um relacionamento qualquer, da mesma maneira que você se relaciona com pessoas, com qualquer... O foco é você. Deu para entender onde eu estou querendo chegar? Da mesma maneira que a gente trata os nossos relacionamentos de uma maneira descartável, hoje as pessoas estão tratando o relacionamento com Deus de uma maneira totalmente descartável. Pastor, Basta alguém
não te agradar na igreja que você já começa essa igreja não está dando mais certo para mim. Basta uma palavra que veio do púlpito e você não gostou, que você sente, não. Ou, a igreja não tem ar-condicionado, a igreja não sei o quê, a igreja não sei o quê. Aí você já começa, como acho que está na hora de começar a procurar outra igreja. Só agora. Mas peraí, você não é membro da igreja? Mas não é importante, é descartável. Por que será que as pessoas pensam assim? Porque o foco é o eu. Hoje as pessoas, elas têm tanto essa mentalidade de relacionamento descartável, que é assim que elas levam relacionamentos como casamento. Casa 3, 4, 5 vezes. Gente, a gente trata celebridade hoje e pessoa que casou 3, 4, 5, 8 vezes como se aquela pessoa pudesse dar algum conselho de casamento. Como é que uma pessoa que casou múltiplas vezes pode chegar e dar conselho de casamento para quem quer saber como manter um casamento? Isso é um absurdo dessa geração, da nossa sociedade. De que ao invés da gente buscar na palavra de Deus e ver em Deus como Deus se relaciona, a gente busca no Instagram, no Facebook, no YouTube, de pessoas que não têm um relacionamento com Deus, como que elas devem se relacionar dentro de um casamento, dentro da aliança do casamento. Porque nós encaramos relacionamentos como frágeis e totalmente descartáveis. Quando não servir para você, você joga fora e arruma outro. Igreja é assim, irmão, irmã na fé é assim, marido, esposa é assim, joga fora. Quando não serve mais, que nem uma roupa velha, um sapato velho, não me serve mais, perdeu a utilidade, aí você joga fora. Meus amados, as coisas de Deus não são assim. Até mesmo quando Deus tinha todas as razões de ser assim, Ele não tratou assim. Porque o caráter de Deus nos proíbe de sermos assim. A palavra de Deus fala, da mesma maneira que o Senhor é santo, Ele nos chama a participarmos dessa santidade de Deus. Ainda que sejamos pecadores, sejam santos porque eu sou santo. Ele não fala, sejam santos à medida do possível, de acordo com a sua capacidade, baseado no seu esforço e na sua vontade. Não. Sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a direção que todos nós devemos seguir, nos nossos relacionamentos. Por isso Deus nos chama a uma fidelidade nos nossos relacionamentos. Compromisso, comprometimento com Deus. Ainda que você, vamos dizer o seguinte, eu não creio que dízimo é de Deus. Não creio que Deus fala assim, que você tem que dar exatamente isso, para tudo bem. Você é responsável por ter uma posição bíblica diante de Deus. Agora, uma coisa você não deve negar, que nós somos chamados a ofertar diante de Deus. Isso para livrar o nosso coração do materialismo. Para que você não passe a amar o dinheiro mais do que Deus. Para todos nós. Por quê? Porque é uma aliança que temos com Deus. A oferta da viúva pobre. Porque mostra aonde está o coração. Vocês estão vendo onde eu estou querendo chegar? O culto. O culto é para Deus. Você não está aqui porque você está ajudando o pastor. Você não está aqui porque você veio encontrar. O culto é ao Senhor. É fidelidade a Deus. É fidelidade. É a aliança que você tem com Deus. O culto é algo que você oferece a Deus. Você não está oferecendo para o homem. E ainda que aquilo não te agrade, você está aqui não por si. Você está aqui para o Senhor. Para louvar ao Senhor. É responsabilidade nossa.
aonde quer que nós estejamos, de ter um dia, um momento na semana onde nós vamos separar esse momento para, como igreja, corpo de Cristo, louvarmos a Deus. Hoje o maior engano que Satanás conseguiu colocar na mente das pessoas é: eu posso ser fiel a Deus sem ir na igreja. É a maior mentira do Satanás. Pessoas que não vêm à igreja, pessoas que não cultuam a Deus e se julgam mais espirituais, mais maduras, mais sabedoras da palavra de Deus do que aqueles que vêm ao culto. Aqueles que são fiéis no culto. Amados, eu não quero negar que dentro da igreja tem ateu. Tem. O lugar onde tem mais incrédulo é dentro da igreja. Porque a igreja, ela tem o joio e o trigo. Jesus não nega isso. Que a igreja que nós vemos aqui, a igreja local, a igreja física, tem gente que não crê, que vem por religião, que é religiosa no coração. Isso ninguém pode julgar, ninguém pode saber. Mas é a realidade, tem gente que é religiosa, tem gente que não é salva quando que vem à igreja. Agora, o cabra que não vem à igreja, que não cultua a Deus, o cara olha para a igreja e ele acha assim, que ele é mais espiritual, que ele é mais maduro, que ele sabe mais da Bíblia do que aquele que está dentro da igreja. Isso é um absurdo. Isso é uma loucura. Isso é a ponto de escutar de crentes, aquele lá, ele é tão cristão, só falta crer em Jesus. Meus amados, isso aí é um absurdo. Tem gente que é tão boa, só falta crer em Jesus, isso é um absurdo. Crer em Jesus é tudo. Você não ter Jesus, não crer em Jesus, não declarar sua fé em Jesus, é tudo. A gente não pode começar a deixar o mundo transformar a maneira como nós enxergamos as coisas de Deus. Achar que o cara que não vem à igreja pode ser mais crente que aquele que está dentro da igreja. Não! Que aquele que vive uma vida de obras, mas que não declara a fé em Jesus Cristo, que não aceita que Jesus Cristo é Deus, pode ser mais crente, ou mais cristão, ou melhor do que aquele que está dentro da igreja e se esforça a viver a vida pela fé. Não! Jamais! A aliança que nós temos, ela foi feita não em nós, mas foi feita em Cristo Jesus, pelo sangue, pelo que Ele fez por nós na cruz. Por isso que nós batizamos os nossos filhos. Porque em nenhum lugar a palavra de Deus nos proíbe de entregarmos os nossos filhos ao Senhor pela fé. Se nós cremos que os nossos filhos podem ser salvos, por que então nós achamos que eles não podem fazer parte da igreja local? Não podem fazer parte de Cristo Jesus. Mas não, vamos deixar algo de fora começar a controlar. Não, seu filho não pode ser parte da igreja. Por quê? Porque ele não tem capacidade de crer. E aí a gente tem um problema. Porque a gente não vai pelo que a palavra de Deus fala, como a gente entende a palavra, mas a gente deixa um pensamento que surgiu no finalzinho do século XVIII começar a perverter tudo. E aí a gente começa a achar que a Bíblia não fala nada de a maneira como a gente batiza, a Bíblia não fala nada dessas coisas. Não, no Antigo Testamento podia, mas agora não pode, porque Deus mudou tudo agora. Agora Deus mudou tudo. Deus mudou, não. Deus cumpriu tudo em Cristo Jesus. A mesma maneira como os nossos relacionamentos. Amados, da mesma maneira que Deus tem um relacionamento conosco, nós temos uma aliança uns com os outros. Isso que é ser membro de igreja. Sabe quando a gente tem
um relacionamento é uma aliança. Não é descartável. Ser membro de igreja é uma aliança que você faz com Deus e ao mesmo tempo você faz uns com os outros. Então, essa aliança te leva a ser fiel ao relacionamento, não fiel a você mesmo. Então, dentro da igreja, o que vai acontecer? As pessoas, elas vão te decepcionar. Eu vou te decepcionar. Porque todos nós somos pecadores. Da mesma maneira que você vai se decepcionar com as outras pessoas, você vai decepcionar outras pessoas. Porque todos nós somos pecadores. Mas porque nós temos uma aliança diante de Deus, em Cristo Jesus, não apenas com Deus, mas uns com os outros, porque nós somos membros do mesmo corpo, a gente não desiste um do outro. Nós somos fiel a esse compromisso que nós fizemos diante de Deus. De investir na vida espiritual um dos outros, de sermos irmãos na fé, de sermos irmãs na fé. Nós temos um compromisso diante de Deus uns com os outros. Isso é membresia de igreja. De construir na vida um do outro. Por exemplo, vamos dizer, eu tô com o ombro meio ruim, não tô? Tô com o ombro ruim. Aí eu vou falar assim, já que o ombro tá ruim, esse braço tá ruim, vou tirar esse braço por um instantinho e vou deixar ele descansar e vou dar uma pausa para ele. Ainda que o ombro esteja podre, ainda que o braço ele não consiga fazer tudo que eu desejo que ele faça, vou sentir falta? Vou sentir? Não, mas eu escrevo com a direita, é o esquerdo que eu vou tirar. Você vai sentir. Por mais inútil que seja, você vai sentir. Vai fazer falta. Isso é quando um membro do corpo de Cristo, ele não cumpre a sua parte da aliança. Deu para entender? Você não está aqui por você. A igreja não gira em torno de você, de mim. A igreja gira em torno de Cristo. E nós somos corpo de Cristo. Quando um membro falha, o corpo sentiu. Quando um membro não vem ao culto, quando um membro ele não busca comunhão, quando um membro ele não cresce na fé junto, quando ele não participa, o corpo sente, porque um dom a menos. Não. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus permanece fiel. Mas não, Deus não quer fidelidade. É tudo a respeito de mim. Eu vou na igreja quando quero. Ou só vou quando precisa. Você acha que Deus morreu na cruz? Deus enviou o seu filho, o único filho, para morrer na cruz, para que hoje nós vivêssemos um relacionamento descartável com Ele e com as pessoas na fé? Que tudo girasse em torno de você e tudo fosse a respeito de você e você pudesse tratar tudo aquilo que se relaciona a Deus de uma maneira descartável, porque hoje vivemos pela graça. Amados, a graça de Deus não é licenciosidade para permanecer numa vida egoísta. O sacrifício de Cristo da cruz não é sinal verde para vivermos uma vida egocêntrica, mas é redenção para vivermos agora uma vida de liberdade em Cristo Jesus, rumo à santidade. Isso é aliança.